Como ter autocontrole quando alguém te provoca. Método estoico. Se você se deixa levar pelas provocações, este vídeo vai mudar completamente a forma como você lida com isso. Esse é o tipo de situação que derruba até pessoas fortes. Uma palavra atravessada, um gesto agressivo, uma ironia. E em segundos, sua paz desaparece. Mas o que você vai descobrir é que a força não está em reagir rápido, e sim em dominar a si mesmo antes que o outro domine suas emoções. A provocação não tem poder algum até que você entregue sua mente a ela. Com base no método estoico, praticado por Marco Aurélio, Sêneca e Zenão, você vai entender por que a reação automática é a verdadeira inimiga, como interromper o impulso que te faz perder o controle e como transformar qualquer provocação em prova de força interior. Este vídeo revela técnicas práticas para manter clareza, estabilidade e firmeza emocional, mesmo quando alguém tenta te tirar do eixo. Se você quer parar de se sentir refém das emoções dos outros e aprender a manter autocontrole em qualquer situação, este vídeo é o seu próximo passo. O segundo que define tudo. Por que você sempre reage mais rápido do que gostaria quando alguém te provoca? Essa é uma pergunta desconfortável, mas necessária para quem deseja desenvolver autocontrole real. A maior parte das pessoas acredita que perde o controle por causa da intensidade da provocação, como se a força emocional da situação fosse inevitável. Mas a verdade é outra. Não é a provocação que domina você. É a interpretação automática da mente ansiosa que antecede qualquer pensamento consciente. A emoção chega primeiro. A razão, se chega, chega tarde. O momento crítico acontece em menos de um segundo. Alguém provoca, e o corpo reage como se estivesse diante de um ataque real. O peito aperta, o rosto esquenta, a respiração encurta. Nesse instante você ainda não disse nada, mas já perdeu parte do controle mental. A mente cria uma narrativa acelerada baseada em orgulho, medo ou necessidade de se defender. Essa narrativa alimenta impulsos que fazem você reagir com mais intensidade do que o necessário. E é justamente aqui que nasce o conflito. Não na provocação em si, mas no significado que você atribui a ela. O primeiro objetivo deste vídeo é tornar visível o que normalmente acontece no automático. Porque a falta de consciência desse processo é o que destrói sua capacidade de manter autocontrole quando alguém te provoca. Enquanto você acreditar que sua reação vem da ação do outro, continuará vulnerável. Mas quando percebe que tudo começa na sua interpretação, surge espaço para acalmar pensamentos, reorganizar emoções e reconstruir domínio dos pensamentos e das reações. Essa clareza abre caminho para autodomínio e clareza mental. A filosofia estoica ensina que a verdadeira força não está em impedir que alguém provoque você, mas em impedir que essa provocação determine sua resposta. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, mas disciplinar a mente e as emoções para que pudessem viver em paz, mesmo em ambientes hostis. Essa filosofia da serenidade interior não é abstrata, ela é prática, ela é estratégica, ela é aplicável em qualquer situação em que alguém tenta tirar você do eixo. E quando aplicada corretamente, transforma explosões emocionais em respostas inteligentes. O método estoico começa com a consciência do intervalo entre estímulo e resposta. Esse intervalo é pequeno, mas é nele que todo o seu poder está. Quando você aprende a expandir esse momento, substitui impulsividade por racionalidade, vulnerabilidade por resiliência e caos por estabilidade emocional. Esse é o caminho para a paz mental profunda. Não se trata de ignorar provocações. Trata-se de impedir que elas determinem a sua conduta. Essa é a base da prática de virtude e autoconsciência. Essa é a essência do autogoverno e da vida guiada pela razão e equilíbrio. Ao longo deste vídeo, você vai aprender estratégias estoicas concretas, práticas de autocontrole emocional e técnicas para fortalecer a mente. Vai compreender como alguém te provoca, por que você reage de forma intensa e como desativar esse ciclo. Vai descobrir que autocontrole não é segurar explosões internas, mas dissolvê-las antes que elas se tornem reações.
Quando você descobre isso, sua relação com qualquer tipo de conflito muda completamente. Então, antes de seguirmos, guarde esta ideia. O segundo entre a provocação e sua resposta define quem está no comando. A partir de agora, vamos fazer esse segundo trabalhar a seu favor. O mecanismo oculto da provocação. Quando alguém te provoca, a sensação é sempre a mesma. Parece que a reação surge antes mesmo de você perceber o que está acontecendo. É como se o autocontrole evaporasse. E sem entender o que acontece no seu interior, você continua acreditando que a culpa é da intensidade da provocação. Mas a verdade é que existe um mecanismo interno, silencioso e rápido, que determina como você reage. E enquanto esse mecanismo permanecer invisível, qualquer pessoa que te provoca terá mais controle sobre você do que você mesmo. O primeiro componente desse mecanismo é a forma como o cérebro interpreta a provocação. Antes da razão entrar em cena, existe um impulso automático que enxerga qualquer ataque verbal, gesto agressivo ou ironia como ameaça. O corpo reage como se estivesse diante de perigo físico. A mente ansiosa assume o comando. A respiração muda. O peito aperta. O corpo se prepara para confronto. Você não percebe, mas já entrou em estado de defesa. E quando a fisiologia toma a frente, sua clareza mental diminui drasticamente. O segundo componente é a ativação emocional instantânea. Emoções chegam mais rápido do que pensamentos. É por isso que, quando alguém te provoca, você sente antes de pensar. Esse sentimento inicial cria uma energia emocional que pressiona você a reagir. E essa energia é alimentada por memórias passadas, inseguranças acumuladas e expectativas sociais. Muitas vezes você não está reagindo ao que acabou de acontecer, mas a tudo o que já viveu e nunca resolveu. Essa fusão entre passado e presente é um dos motivos pelos quais autocontrole parece tão difícil. O terceiro componente é a interpretação automática. A provocação, por si só, é um gatilho neutro. Mas a narrativa que você cria sobre ela é o que realmente afeta a sua resposta. A mente preenche lacunas com frases internas como: não posso aceitar isso, ele não pode falar assim comigo, preciso responder, ninguém vai me desrespeitar. Essas frases não surgem de forma consciente. São padrões mentais aprendidos, e padrões mentais determinam comportamentos. Quando essa narrativa acelera, o domínio dos pensamentos e das reações desaparece. A filosofia estoica explica exatamente por que isso acontece. Segundo Marco Aurélio, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Sêneca reforça que nenhuma provocação tem poder real sem o seu consentimento. Zenão ensina que o primeiro passo da sabedoria é perceber a diferença entre o que depende de você e o que não depende. A provocação não depende de você, sua resposta depende. Quando essa compreensão se torna prática, você começa a recuperar controle mental. Com isso, surge a possibilidade de acalmar pensamentos antes que eles conduzam você para um conflito desnecessário. Você entende que autocontrole não nasce do esforço de segurar reações, mas da capacidade de interromper o processo antes que ele se torne comportamento. Essa interrupção requer disciplina da mente e das emoções, algo que os estoicos consideravam treino diário. Treinamento da mente para viver em paz. Treinamento de corpo e consciência para manter serenidade diante do caos emocional. Com o tempo, você fortalece resiliência e força interior. Constrói autogoverno e estabilidade emocional. Começa a perceber gatilhos que antes passavam despercebidos. Desenvolve mentalidade de presença e consciência plena. Cria espaço interior para decidir sua resposta. E quando você decide, ninguém mais decide por você. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para impedir que alguém te provoca e domina você emocionalmente. Agora que essa estrutura invisível está mapeada, podemos avançar para a pergunta mais importante. Por que algumas pessoas têm tanto poder sobre suas emoções? E como retirar esse poder imediatamente? Porque alguns têm poder sobre suas emoções.
Se você já percebeu que certas pessoas conseguem tirar você do sério com mais facilidade do que outras, isso não é coincidência. Existe uma lógica psicológica e estoica por trás desse fenômeno. A verdade é que ninguém tem poder real sobre sua mente, mas algumas pessoas conseguem acesso emocional privilegiado porque você, muitas vezes sem perceber, entrega esse poder. Quando alguém te provoca e você perde autocontrole imediatamente, não é porque essa pessoa é forte demais. É porque existem brechas internas que você ainda não identificou. O primeiro motivo é a dependência emocional invisível. Quanto mais importante você considera a opinião de alguém, mais vulnerável se torna a provocação dessa pessoa. Isso acontece em relacionamentos, ambientes familiares, trabalho e até com desconhecidos quando você busca validação. O valor emocional que você atribui ao outro transforma qualquer palavra dele em gatilho. O estoicismo ensina que quanto mais algo externo determina sua sensação de valor, maior sua instabilidade interna. Se você precisa da aprovação de alguém, a desaprovação dessa pessoa se torna arma contra você. O segundo motivo é a expectativa. Você cria expectativas sobre como as pessoas deveriam tratar você, falar com você e reagir a você. Quando alguém te provoca quebrando essas expectativas, a frustração aparece antes da consciência. Você sente como se o outro tivesse quebrado um acordo invisível. Sua mente ansiosa interpreta isso como ameaça ao seu valor e reage com intensidade. A filosofia da serenidade interior ensina que sofrimento nasce da distância entre expectativa e realidade. Quanto mais rígidas suas expectativas, mais frágil você se torna emocionalmente. O terceiro motivo é o apego ao orgulho. Muitos perdem autocontrole, não pela provocação em si, mas porque interpretam o ataque como questionamento ao próprio valor. O orgulho ferido transforma qualquer provocação em batalha. O problema é que essa batalha é interna. Você reage para defender uma imagem de si mesmo. Os estoicos ensinavam justamente o oposto. Quanto mais você tenta proteger sua imagem, mais dependente se torna da opinião alheia. A liberdade emocional começa quando você separa identidade de aprovação. O quarto motivo é a falta de treinamento da mente. Uma mente não treinada reage sempre de forma automática. Uma mente treinada observa, analisa e escolhe a resposta. Se você não desenvolveu práticas de autocontrole emocional, qualquer provocação ativa padrões antigos e reações infladas. Com disciplina da mente e das emoções, esses padrões começam a se desfazer. Surge clareza mental. Surge domínio dos pensamentos e das reações. Surge capacidade de viver em paz mesmo quando alguém te provoca. O quinto motivo é a projeção interna. Muitas vezes, a provocação toca em algo que você mesmo não resolveu. Medos, inseguranças, traumas, falhas não assumidas. Quando alguém toca exatamente nesse ponto, a reação é desproporcional porque não é apenas resposta ao outro, mas a própria dor acumulada. Por isso, entender suas fragilidades é fundamental para atingir autogoverno e estabilidade emocional. Marco Aurélio dizia que ninguém fere você mais do que sua própria interpretação não examinada. O sexto motivo é o hábito. Você pode estar acostumado a reagir. Reagir se tornou automático. Quando alguém te provoca, sua mente segue o mesmo caminho de sempre. Isso cria loops emocionais que reforçam impulsividade. O estoicismo rompe esse ciclo ao propor um novo caminho, o da observação consciente. Quando você começa a interromper o hábito, mesmo que por um segundo, abre espaço para a transformação interior através do estoicismo moderno. Quando você entende por que certas pessoas parecem ter poder sobre você, descobre algo libertador. Esse poder não é real, é concedido. E o que é concedido pode ser retirado. O próximo passo é entender a origem interna da reatividade. Existe uma frase silenciosa dentro de você, repetida em segundos, que dispara a perda de controle. A frase interna que te faz perder o controle.
Cada vez que alguém te provoca e você reage de forma imediata, existe uma frase interna, silenciosa e automática que antecede a sua reação. Essa frase não é percebida conscientemente, mas ela governa sua emoção. Ela é responsável por transformar um estímulo simples em um conflito emocional completo. E enquanto ela continuar operando no piloto automático, seu autocontrole continuará frágil. Identificar essa frase é uma das chaves mais importantes para dominar suas reações. A frase mais comum é: "Ele não pode falar assim comigo." Essa simples afirmação, gerada em frações de segundo, aciona orgulho, defesa, impulso e indignação. Quando essa frase surge, a mente ansiosa interpreta a provocação como ataque à sua identidade. O cérebro deixa de avaliar a intenção real e entra em modo de confronto. Nesse momento, autocontrole se reduz, porque sua mente acredita que precisa se defender imediatamente. Essa crença cria tensão física, acelera pensamentos e diminui clareza mental. Outra frase frequente é: "Eu preciso responder." Essa necessidade impulsiva surge quando você sente que sua imagem está em risco. Você acredita que precisa se justificar ou defender sua posição para preservar respeito. Esse impulso faz você reagir rápido demais, sem analisar a situação. Sêneca dizia que nada nos machuca mais do que a pressa em reagir. Quando você acredita que precisa responder agora, perde a oportunidade de escolher a melhor resposta. Perde espaço interno, perde domínio dos pensamentos e das reações. Existe também a frase: "Se eu ficar quieto, vou parecer fraco." Essa ideia nasce de inseguranças profundas. Ela transforma silêncio em submissão, quando na verdade o silêncio estratégico é uma das maiores expressões de autodomínio e clareza mental. Essa frase faz você confundir orgulho com força. O estoicismo ensina que verdadeira força vem do controle interno e do desapego do externo. Quando você reage para provar força, na verdade revela vulnerabilidade emocional. Muitas vezes a frase interna é ainda mais sutil: "Eu não posso deixar isso passar." Essa crença cria a ilusão de que cada provocação exige enfrentamento. Isso transforma sua vida em uma sucessão de batalhas desnecessárias. Marco Aurélio alertava que gastar energia com conflitos que não levam a nada é desperdiçar vida. Quando você acredita que precisa corrigir cada provocação, sua mente vive em alerta constante, alimentando ansiedade, tensão e impulsividade. A função dessas frases é sempre a mesma: acelerar sua reação. Elas reduzem seu intervalo mental e te empurram para comportamentos impulsivos. Quando você não percebe essas frases, elas determinam sua conduta. Quando você passa a identificá-las, algo muda de forma profunda. Surge a possibilidade de interromper o processo antes que ele gere caos emocional. Surge a possibilidade de acalmar pensamentos. Surge espaço para autocontrole emocional real. O caminho estoico para dissolver essa frase interna não é lutar contra ela, é expor sua irracionalidade. Quando alguém te provoca, a pergunta correta não é como ele pôde fazer isso, mas o que exatamente está sob meu controle agora. Essa mudança de foco devolve poder à razão. A frase automática perde força. A reação emocional perde intensidade. Você recupera a estabilidade emocional. Ao identificar essa frase silenciosa, você descobre a raiz da reatividade. E quando você controla a raiz, controla o comportamento. No próximo tópico, vamos desmontar uma das ilusões mais poderosas: a crença de que a provocação diz algo sobre você. A provocação como espelho não é sobre você. Uma das maiores fontes de sofrimento quando alguém te provoca é a sensação de ataque pessoal. Parece que a pessoa está direcionando algo contra o seu valor, sua dignidade ou sua competência, mas essa interpretação é o que destrói autocontrole. A verdade, demonstrada tanto pela psicologia quanto pela sabedoria estoica, é que provocação quase nunca diz algo sobre você. Ela revela quem a outra pessoa é, o que ela sente e o que ela ainda não resolveu dentro de si.
Provocações agressivas geralmente nascem de frustração. Quando alguém te provoca, essa pessoa está extravasando tensões, inseguranças e conflitos internos. Você virou alvo acidental de um acúmulo emocional que não tem nada a ver com você. A mente ansiosa, porém, interpreta a frase como ataque direto. Essa interpretação automática é o que dispara impulsos e destrói clareza mental. Quando você passa a entender que a provocação é espelho do provocador e não reflexo de quem você é, sua resposta muda completamente. Outro ponto fundamental é que muitas provocações surgem da necessidade do outro de se sentir no controle. Pessoas inseguros tentam gerar reações intensas nos demais para sentir poder momentâneo. Isso cria um ciclo onde a provocação é tentativa de validação. Ao reagir impulsivamente, você reforça exatamente o que a pessoa buscava. Ao manter autocontrole, você quebra o ciclo. Esse é um dos princípios centrais das estratégias estoicas. O poder do outro termina onde começa a sua consciência. O estoicismo também afirma que ninguém pode te insultar sem sua interpretação. Se a provocação não encontra ferida interna, ela não penetra. Isso não significa ignorar emoções, mas compreendê-las com profundidade. Quando você sabe exatamente quem é, críticas e ironias perdem força. Quando sua mente é guiada pela razão e equilíbrio, provocação vira apenas ruído externo. O que define sua reação não é a frase dita, mas seu nível de autogoverno. Provocações também funcionam como gatilhos de dores internas não resolvidas. Se a frase toca em algo que você já teme ou evita, a reação será maior. Isso significa que o desconforto é oportunidade de autoconhecimento. Em vez de perguntar, por que ele falou isso? A pergunta produtiva é, por que isso me afetou? Essa mudança transforma conflitos externos em compreensão interna. Sêneca dizia que não podemos controlar a língua dos outros, mas podemos fortalecer nosso espírito para que ela não nos corte. Outro ponto essencial: a maioria das provocações não é racional, é emocional. A pessoa age movida por impulsos que ela mesma não entende. Quando você responde emocionalmente, entra no mesmo nível. Quando você responde com serenidade diante do caos emocional, você se eleva acima do padrão. Isso cria autoridade silenciosa, cria respeito, cria força interior. É por isso que autocontrole não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. A função deste tópico é libertadora. Você só perde o controle quando acredita que a provocação diz algo sobre você. Quando entende que ela revela apenas o estado interno do outro, o impacto desaparece. Surge clareza. Surge leveza. Surge o espaço mental necessário para escolher sua resposta, em vez de ser arrastado pela reação. Agora que você entende que a provocação não é sobre você, podemos avançar para a ferramenta mais poderosa para evitar reações impulsivas: o intervalo entre estímulo e resposta. O princípio do intervalo. O segredo do autocontrole. Existe um momento específico quase imperceptível que determina se você vai reagir com impulsividade ou responder com sabedoria quando alguém te provoca. Os estoicos chamavam esse instante de o intervalo. É o pequeno espaço entre o estímulo e sua reação. Ele é tão rápido que a maioria das pessoas sequer percebe que existe. Porém, é exatamente nesse microespaço que todo o seu poder está. Quem domina o intervalo, domina suas emoções. Quem perde esse intervalo, perde a si mesmo. Quando alguém te provoca, o cérebro reage antes que a consciência desperte. A emoção chega primeiro, e é nesse ponto que a mente ansiosa tenta assumir o controle. Se você não percebe esse instante, a reação automática toma forma. Tom de voz elevado, impulso de contra-ataque, justificativas rápidas, explosões emocionais. Esse é o comportamento padrão de uma mente que não foi treinada. O autocontrole desaparece porque o mecanismo automático preenchido por interpretações distorcidas assume a liderança. O princípio do intervalo consiste em criar consciência desse momento. Ao perceber o estímulo, você impede a fusão imediata entre emoção e ação.
O intervalo é como uma fresta que permite que a razão entre antes do impulso. Ele não precisa ser longo. 1 segundo é suficiente. O que importa não é a duração, mas a consciência. Quando você reconhece que existe esse espaço interno, sua mente começa a desacelerar. Respirar se torna possível. Pensar se torna possível. Escolher se torna possível. Essa prática está no coração das estratégias estoicas. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre a ideia de observar o movimento da própria mente antes de reagir. Sêneca ensinava que o primeiro impulso não pertence a nós, mas o segundo sim. Zenão reforçava que o sábio não elimina emoções, mas decide o que fazer com elas. O intervalo é a ferramenta prática que transforma a filosofia em ação real. Ele permite que você transite do instinto para a escolha consciente. A fisiologia também confirma esse processo. Quando alguém te provoca, a amígdala cerebral dispara uma resposta de defesa. Mas o córtex pré-frontal, responsável pela razão, análise e tomada de decisão, precisa de frações de segundo para ativar. O intervalo é exatamente isso: o tempo necessário para que a sua parte racional tenha chance de agir. Sem esse tempo, sua emoção vence. Com esse tempo, você vence sua emoção. Para aplicar o intervalo, você precisa de 3 passos. O primeiro é perceber a ativação emocional. Reconhecer o calor no corpo, a tensão na garganta, o acelerar da respiração. Isso é treinamento da mente para viver em paz. Quanto mais você identifica esses sinais, mais rápido reconhece que está prestes a reagir impulsivamente. O segundo é interromper o impulso. Uma única respiração profunda pode quebrar o ciclo automático. Inspirar e expirar de forma consciente direciona a energia do sistema de sobrevivência para o sistema racional. Isso acalma pensamentos e reduz o impacto da provocação. O terceiro é escolher a resposta. Perguntar-se internamente: o que depende de mim agora? Essa pergunta estoica desloca sua atenção do ataque para o controle interno. Você deixa de ser governado pela provocação e passa a governar suas emoções. Quando você pratica esse intervalo diariamente, sua estabilidade emocional aumenta, surge resiliência e força interior, surge autogoverno, surge a capacidade de viver em paz mesmo diante de provocações intensas. Cada intervalo bem aplicado é uma vitória silenciosa, mas profunda. É você provando para si mesmo que não é escravo do impulso. No próximo tópico, vamos explorar como seu corpo influencia seu autocontrole e como dominar essa fisiologia para impedir reações explosivas. A fisiologia do autocontrole. Quando alguém te provoca, você sente a reação no corpo antes mesmo de formar qualquer pensamento. Isso acontece porque o sistema nervoso responde mais rápido do que a consciência. Se você não entende essa dinâmica fisiológica, fica preso à ilusão de que perdeu o autocontrole porque a situação foi forte demais. Mas a verdade é que sua fisiologia dispara primeiro e sua mente interpreta depois. Aprender a dominar essas respostas corporais é fundamental para desenvolver estabilidade emocional. O processo começa com a ativação da amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças. Mesmo quando a provocação não oferece risco real, seu cérebro registra o estímulo como ataque social. Isso desencadeia a liberação de adrenalina e cortisol, hormônios que aceleram o corpo, aumentam tensão muscular e diminuem a capacidade de raciocínio claro. É por isso que, quando alguém te provoca, você sente calor no rosto, pressão no peito, mãos inquietas e respiração curta. Esses sinais não significam fraqueza, significam ativação. A reação fisiológica reduz temporariamente o acesso ao córtex pré-frontal, região que auxilia na análise racional e no controle de impulsos. É por isso que, no calor da provocação, você tem dificuldade em pensar com clareza. A mente ansiosa ganha força, a narrativa interna acelera e o impulso de revidar se intensifica. Sem entender esse processo, a pessoa acredita que a emoção é incontrolável. Mas quando você aprende a identificar e regular essa ativação,
o impulso perde parte do poder. O primeiro passo para dominar sua fisiologia é reconhecer os sinais assim que surgem. A percepção corporal cria consciência. Aos poucos, você reconhece padrões: tensão mandibular, aperto no peito, calor nas orelhas, respiração presa. Esses sinais funcionam como alertas. Eles permitem que você intervenha antes da explosão emocional. Essa prática é um dos pilares da sabedoria estoica aplicada ao cotidiano. Observar-se antes de agir. O segundo passo é ajustar a respiração. Parece simples, mas a respiração é a ferramenta mais direta para regular a resposta emocional. Quando alguém te provoca e você respira superficialmente, a mente interpreta isso como aumento da ameaça. Ao contrário, a respiração profunda ativa o sistema parasimpático, responsável por acalmar o corpo. Um ciclo de respiração consciente: inspirar profundamente, segurar por um segundo e soltar devagar, reduz a liberação de hormônios do estresse, desacelera o corpo e devolve clareza mental. O terceiro passo é alterar postura e foco visual. Quando provocados, muitas pessoas tensionam ombros, direcionam o olhar de forma agressiva ou retraída. Isso intensifica a ativação fisiológica. Ajustar postura, alongar ombros e ampliar o campo visual envia sinais ao cérebro de que não existe perigo real. Esse ajuste interrompe o ciclo automático e favorece autodomínio e clareza mental. O quarto passo é nomear o que você sente. Identificar a emoção, irritação, frustração, desrespeito, orgulho ferido. Reduz sua intensidade. Sêneca já dizia que emoções nomeadas perdem metade do poder. Esse processo ativa o córtex pré-frontal, o que ajuda na organização das reações. Nomear é uma forma de dominar. É parte essencial da disciplina da mente e das emoções. Ao aprender a regular sua fisiologia, você transforma autocontrole em prática concreta. Provocações deixam de ser batalhas internas e passam a ser oportunidades de treino da mente para viver em paz. Resiliência e força interior aumentam, porque você deixa de reagir no automático e assume controle interno. Esse é o início de uma vida guiada pela razão e equilíbrio, não pelos impulsos de quem te provoca. Agora que você entende como o corpo influencia suas reações, vamos explorar os diferentes tipos de provocação e como neutralizar cada um com precisão estratégica. Os 3 tipos de provocação e como neutralizar cada uma. Nem toda provocação é igual. Por isso, tentar aplicar uma única estratégia para todas as situações é o que deixa muitas pessoas vulneráveis e sem autocontrole. Existem 3 tipos principais de provocação, cada uma acionando mecanismos emocionais diferentes. Quando você entende como cada tipo funciona e aprende a neutralizá-las com estratégias estoicas específicas, sua estabilidade emocional aumenta de maneira imediata. Você deixa de reagir por impulso e passa a responder com precisão, força e clareza mental. Primeiro tipo, a provocação emocional. Essa é a mais comum. Ela ocorre quando alguém te provoca com frases que atacam seus sentimentos, sua sensibilidade ou sua dignidade. São os comentários que buscam ativar inseguranças ou tocar em pontos vulneráveis. Quando isso acontece, a mente ansiosa cria narrativas carregadas de emoção. Surge o impulso de revidar para se defender. A estratégia estoica ideal aqui é a dissociação racional. Separar o fato da interpretação. Pergunte a si mesmo: o que exatamente essa frase significa fora da minha emoção? Essa pergunta cria espaço interno e acalma pensamentos. Em seguida, pratique respiração consciente para reduzir a ativação fisiológica. Com isso, a provocação perde intensidade. Segundo tipo, a provocação intelectual. Essa ocorre quando alguém tenta te humilhar em debates, conversas ou discussões lógicas. O objetivo aqui é te fazer parecer inferior, despreparado ou incoerente. Muitas vezes, quem provoca intelectualmente busca apenas validação própria. O erro comum é tentar vencer a disputa emocionalmente.
A estratégia estoica é o controle interno e desapego do externo. Não tente impressionar. Não tente provar nada. Responda de forma breve, objetiva e neutra. Use clareza mental para manter argumentos no campo racional. Quem permanece calmo em debates desconfortáveis demonstra autodomínio e não submissão. Isso fortalece sua estabilidade emocional. Terceiro tipo, a provocação social. Essa acontece em grupos, ambientes de trabalho, encontros familiares ou interações onde outras pessoas estão observando. O provocador tenta usar a presença do público para te desestabilizar. Esse tipo ativa não apenas ego, mas medo de julgamento. Aqui, a ferramenta estoica mais eficaz é a mentalidade de presença e consciência plena. Volte sua atenção para o corpo, a respiração e a intenção real da interação. Pergunte-se: o que depende de mim agora? E essa reação representa quem eu quero ser? Esse foco diminui a pressão social e aumenta autocontrole emocional. A neutralização ocorre quando você não entrega ao outro o espetáculo emocional que ele espera. Cada tipo de provocação exige respostas diferentes, mas todas compartilham o mesmo princípio. Quem te provoca não controla você. O que controla você é sua interpretação, sua fisiologia e sua falta de preparo. Quando você aprende a identificar o tipo de provocação, passa a agir com estratégias específicas. Isso elimina reações impulsivas e cria domínio dos pensamentos e das reações. Os estoicos enxergavam provocações como testes para fortalecer a mente. Eles acreditavam que cada situação hostil era oportunidade de treinar virtude, paciência, coragem e autoconsciência. Quando você encara as provocações dessa forma, você transforma ambientes tensos em academias mentais. Você fortalece resiliência e força interior. Você se torna alguém que vive em paz porque não é governado por gatilhos externos. Agora que você entende os 3 tipos de provocação, vamos avançar para o estado mental mais poderoso que um ser humano pode construir: a mentalidade do imperturbável. A mentalidade do imperturbável. A maior parte das pessoas acredita que autocontrole é uma habilidade que se usa apenas em momentos de conflito. Porém, os estoicos ensinavam algo muito mais profundo. Autocontrole não é uma ação isolada, é um estado de ser. É uma mentalidade construída diariamente. É a capacidade de permanecer centrado, mesmo quando o ambiente tenta puxar você para fora de si. Esse estado é conhecido como imperturbabilidade, uma força interna que não pode ser destruída por provocações, opiniões ou comportamentos alheios. Para entender como atingir esse estado, primeiro você precisa compreender que imperturbabilidade não é frieza emocional. Não significa suprimir sentimentos ou fingir indiferença. Pelo contrário, é a habilidade de sentir sem ser dominado. É observar emoções sem se confundir com elas. É viver em paz mesmo diante de caos emocional. Isso exige presença, consciência e disciplina da mente e das emoções. A mentalidade do imperturbável começa com a prática da observação interna. Quando alguém te provoca, em vez de reagir automaticamente, você observa o que acontece dentro de você. Toma nota da aceleração do coração, do impulso de defender-se, do orgulho ferido. Essa observação não é julgamento, é reconhecimento. Os estoicos chamavam isso de apercepção. Esse simples ato cria distância entre você e a emoção, impedindo que ela te domine. O segundo elemento dessa mentalidade é o foco no que depende de você. Nenhuma provocação, opinião ou atitude de alguém está sob seu controle. Apenas sua resposta está. Quando você fixa a atenção no que controla, sua respiração, sua postura, sua interpretação, sua escolha, você retira poder do provocador. Isso faz a emoção perder intensidade. A imperturbabilidade nasce quando você decide que nada externo merece governar seu estado interno. O terceiro elemento é o treinamento diário da mente. A mente se fortalece como um músculo. Se você treina apenas quando alguém te provoca,
será tarde demais. É preciso praticar autoconsciência em situações neutras. Isso significa observar seus pensamentos, reorganizar interpretações, acalmar pensamentos acelerados e cultivar disciplina interna. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs lembrando-se de sua própria capacidade de manter serenidade diante de pessoas difíceis. Esse treino constrói clareza mental antes do conflito. O quarto elemento é o desapego emocional. Não significa não se importar com nada, mas sim não se agarrar ao que não depende de você. Provocações perdem força porque você deixa de vê-las como ameaças ao seu valor. Sua identidade deixa de estar nas mãos de alguém. Esse desapego não é frieza, é liberdade. Sêneca dizia que nada nos perturba mais do que a importância exagerada que damos às coisas externas. O quinto elemento é a intenção. Antes de responder a qualquer provocação, você deve perguntar: minha resposta me aproxima de quem desejo ser? Essa pergunta reconecta você com propósito. Uma mente orientada por propósito é muito mais resistente a provocações do que uma mente presa ao orgulho. Autodomínio vem de alinhar ação com valores, não com impulsos. Com essa mentalidade, você não apenas reage menos, mas se torna alguém que naturalmente inspira respeito. Quem permanece sereno quando provocado, demonstra força interior verdadeira. Pessoas instáveis evitam confrontar alguém imperturbável porque percebem que não terão poder. Isso é domínio dos pensamentos e das reações aplicado à vida. A mentalidade do imperturbável não elimina desafios. Transforma você no tipo de pessoa capaz de enfrentá-los sem perder o centro. E agora que você entende essa postura interna, podemos avançar para a técnica mais poderosa da sabedoria estoica: a arte de não reagir. A arte de não reagir. A força do silêncio intencional. A maior prova de autocontrole não aparece quando você responde bem a uma provocação, mas quando você percebe que não precisa responder. A arte de não reagir é a habilidade de quebrar o ciclo emocional que o outro espera que você entre. É um gesto de força, não de submissão. É a demonstração clara de que alguém pode tentar te provocar, mas não pode decidir suas ações. O silêncio, quando intencional, não é retração, é domínio. A primeira coisa que você precisa entender é que não reagir não significa aceitar injustiça ou ser passivo. Significa escolher o momento e a forma de agir. Reagir é automático. Responder é consciente. Não reagir é estratégico. A mente ansiosa quer defender-se imediatamente, mas essa urgência é a ilusão criada pela interpretação emocional. Quando você não reage, você interrompe a narrativa interna do conflito. Você esvazia o poder da provocação. O silêncio intencional é uma ferramenta poderosa porque desativa o mecanismo emocional do provocador. Quem provoca, espera um retorno emocional. Quer ver você perder autocontrole. Quer sentir influência sobre você. Quando você permanece centrado, a provocação perde função. A dinâmica de poder se inverte. O estoicismo ensina que quando você não alimenta a chama, ela se apaga. Isso se aplica a conflitos, discussões, ofensas e provocações. A arte de não reagir exige 3 habilidades. A primeira é tolerar o desconforto inicial. Quando alguém te provoca, parte de você quer responder imediatamente para se proteger. Esse impulso é resultado do corpo ativado. Mas esse desconforto passa em segundos se você mantiver foco na respiração e na postura. Autocontrole emocional não é ausência de desconforto. É capacidade de atravessá-lo sem agir impulsivamente. A segunda habilidade é observar o provocador, não absorvê-lo. Quando você reage, você absorve o ataque como se fosse sobre você. Quando você observa, você vê a outra pessoa como é. Alguém movido por frustração, necessidade de controle ou desequilíbrio emocional. O observador é livre. O absorvedor é refém. Essa mudança de postura mental transforma conflitos. A terceira habilidade é escolher o momento certo de agir, que muitas vezes é não agir. Às vezes, o melhor caminho é silêncio. Outras vezes,
é uma frase breve e neutra. Em outras situações, é simplesmente sair de perto. Os estoicos valorizavam ações proporcionais, não respostas impulsivas. Marco Aurélio dizia que a melhor resposta à provocação é demonstrar que ela não alterou seu caráter. Quando você domina a arte de não reagir, você elimina conflitos antes que eles comecem. Você se torna alguém que vive em paz mesmo quando ao redor existe caos emocional. Seu controle interno se fortalece porque você entende profundamente que sua resposta é sempre sua responsabilidade, nunca de quem te provoca. A prática do silêncio intencional reorganiza a mente. Acalma pensamentos, aumenta a clareza, reduz desgaste emocional e, o mais importante, estabelece um novo padrão de comportamento. Você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. Deixa de ser conduzido por impulsos e passa a ser guiado pela razão. Isso é transformação interior através do estoicismo moderno. Agora que você domina a arte de não reagir, vamos explorar quando e como responder de forma firme, calma e certeira, sem perder o autocontrole. Quando responder, a resposta breve, fria e cirúrgica. Depois de dominar a arte de não reagir, surge a pergunta inevitável: quando eu devo responder? O estoicismo não propõe silêncio absoluto. Ele propõe discernimento. Há momentos em que responder é necessário, mas essa resposta nunca deve nascer do impulso. Ela precisa vir da clareza, da razão e do domínio emocional. A resposta certa, dita no momento correto, resolve situações sem gerar conflitos desnecessários. Ela protege sua integridade sem sacrificar sua paz. A primeira regra é simples. Você só responde quando já recuperou o controle interno. Se seu corpo ainda está tenso, sua respiração ainda está acelerada ou seus pensamentos ainda estão reagindo emocionalmente, você não está pronto para responder. Uma resposta dada sem autocontrole é apenas continuação do conflito. Por isso, identifique se sua mente já está estável. Quando ela está, sua fala se torna objetiva, centrada e proporcional. Isso impede que a provocação escale. A segunda regra é manter a resposta breve. Provocações se alimentam de discursos longos, justificativas e explicações emocionais. Uma resposta breve, neutra e direta quebra completamente o padrão da discussão. Ela mostra que você entendeu a situação, mas não está emocionalmente envolvido. Isso gera respeito, mesmo em pessoas que tentam testar seus limites. É a manifestação prática da filosofia da calma e do foco. A terceira regra é remover qualquer tom emocional da resposta. Seu objetivo não é vencer a discussão, mas preservar sua integridade. Sêneca dizia que nada destrói mais rápido a razão do que o calor das emoções. A resposta deve vir de autodomínio e clareza mental. Quando alguém te provoca e você responde com estabilidade, você demonstra força interior, não agressividade. A quarta regra é focar no comportamento, não na pessoa. Em vez de dizer, você é isso ou aquilo, diga, esse tipo de comentário não merece minha energia. Ou, prefiro manter a conversa em outro nível. Essa abordagem reduz defensividade e amplia sua autoridade moral. Você não ataca. Você define limites. Isso é autogoverno. A quinta regra é saber quando encerrar. Muitas vezes a resposta cirúrgica não é o início de um diálogo, mas o fim dele. A frase deve ser suficiente para demonstrar consciência, firmeza e serenidade. Depois disso, você sai da interação. Permanecer estendendo a discussão enfraquece sua posição e desperdiça energia. Marco Aurélio ensinava que devemos ser econômicos com nossas palavras, não por timidez, mas por sabedoria. Exemplos de respostas cirúrgicas. Entendi seu ponto. Não vou continuar nessa direção. Podemos falar de forma mais produtiva? Não estou interessado em conflito. O que você disse não me representa. Perceba como todas essas frases são neutras, firmes e não reativas. Elas encerram a provocação sem alimentar o provocador. Elas deixam claro que você está no controle.
Quando você responde dessa forma, você transforma a dinâmica da interação. A outra pessoa percebe que sua estabilidade emocional não é fácil de abalar. Isso muda tudo. Ao aprender quando responder e como responder, você se liberta de ciclos desgastantes de conflito. Você passa a ter domínio dos pensamentos e das reações. Essa habilidade é crucial. O erro que te fragiliza: tentar provar que você está certo. Uma das maiores causas de perda de autocontrole quando alguém te provoca é a necessidade de provar que você está certo. Esse impulso é um dos maiores ladrões de paz mental, porque transforma qualquer discordância em batalha, qualquer comentário em ameaça, qualquer provocação em guerra emocional. A necessidade de ter razão é, na maioria das vezes, a principal barreira entre você e o equilíbrio interno. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que consideravam o ego um dos inimigos mais perigosos do ser humano. Quando alguém te provoca, surge dentro de você um impulso imediato de defender sua imagem. Esse impulso não nasce da razão, nasce do orgulho ferido. A mente ansiosa interpreta o ataque como contestação do seu valor, e então aparece a narrativa interna. Ele precisa entender que estou certo. Eu não posso deixar isso barato. Eu preciso me justificar. Ele vai ver que estava errado. Essa narrativa não busca verdade, busca validação. Quando você entra nesse estado, o foco deixa de ser a situação e se torna a sua necessidade emocional de aprovação. A grande armadilha é acreditar que, se o outro reconhecer que você está certo, seu desconforto desaparecerá. Mas isso é ilusão. Mesmo quando você vence a discussão, você continua perdendo sua energia, sua serenidade e sua clareza mental. Provar que está certo dá uma satisfação instantânea, mas desgasta seu equilíbrio interior. É um alívio que custa caro. Sêneca alertava que nada é mais prejudicial ao espírito do que discussões intermináveis movidas pela vaidade. O estoicismo ensina que aquilo que depende de você é sua conduta, não a compreensão do outro. Você pode controlar sua fala, sua postura e sua resposta, mas você não controla a interpretação de alguém. Se você colocar sua paz nas mãos da mente do outro, estará sempre vulnerável. É por isso que tentar convencer alguém emocionalmente inflamado é esforço inútil. A pessoa não quer verdade, quer vencer. E quando você entra no jogo, você desce ao mesmo nível de reatividade. Esse erro também fragiliza sua estabilidade emocional, porque você cria a expectativa de que todos devem entender seu ponto de vista. Essa expectativa é impossível. Pessoas têm histórias diferentes, valores diferentes, percepções diferentes. Exigir que alguém compreenda o que você sente ou pensa é uma forma de dependência emocional. Você entrega sua tranquilidade ao julgamento externo e perde controle interno. O caminho estoico dissolve esse erro ao propor uma pergunta simples: essa resposta me aproxima de quem desejo ser? Se a resposta for não, então provar que está certo não vale a pena. A virtude está na ação, não na validação. Seu caráter se revela quando você escolhe o que é certo, não quando exige que outros reconheçam sua razão. A força verdadeira aparece quando você percebe que não precisa vencer a discussão para vencer a si mesmo. O silêncio sereno, a resposta neutra, ou até mesmo a retirada consciente são sinais de maturidade, não de fraqueza. Você demonstra superioridade emocional quando não se deixa arrastar para um conflito desnecessário. Por isso, quem busca provar que está certo, perde energia. Quem busca manter-se centrado constrói autonomia emocional. Quando você abandona a necessidade de convencer o outro, provocações perdem impacto. Sua mente se mantém clara. Suas emoções se reorganizam. Seu propósito se torna mais forte que seu orgulho. Essa mudança cria um estado interno de liberdade que não pode ser destruído por comentários, insultos ou desrespeitos. O método estoico completo para situações de provocação. Depois de entender a natureza da provocação, o funcionamento da mente, a importância da fisiologia, o intervalo entre estímulo e resposta e o paradoxo do autocontrole, chegamos agora ao método estoico completo.
um processo estruturado, prático e aplicável em qualquer situação em que alguém te provoca. Esse método não é teoria abstrata. Ele é a síntese de séculos de observação, prática filosófica e disciplina emocional. É um caminho claro para manter estabilidade emocional, clareza mental e poder interno diante de qualquer ataque. O método começa com o primeiro passo: pausar imediatamente. A pausa é o rompimento do ciclo automático. Quando alguém te provoca, seu corpo tenta reagir antes da consciência. A pausa interrompe esse impulso. Não importa se é uma pausa de 1 segundo ou 3. Esse momento abre espaço para a razão aparecer. Os estoicos sabiam que a pressa é inimiga da sabedoria. Cada pausa é uma proteção contra a impulsividade. O segundo passo é reconhecer o que está acontecendo dentro de você. Preste atenção aos sinais corporais: tensão, calor, respiração curta, aceleração mental. Observar esses sinais reduz o impacto emocional. Essa consciência transforma a provocação em objeto de análise, não em gatilho inevitável. Você deixa de ser vítima do próprio corpo e passa a dominá-lo. O terceiro passo é separar fatos de interpretações. A provocação é apenas um conjunto de palavras ou atitudes. A dor que ela causa vem da história que você conta sobre elas. Ao distinguir fato de opinião interna, você dissolve metade do peso emocional. Pergunte-se: o que realmente aconteceu aqui? Essa pergunta devolve clareza mental e desmonta narrativas automáticas. O quarto passo é lembrar-se do que depende de você. Esse é o núcleo da filosofia estoica. Você não controla o que o outro disse, mas controla sua interpretação e sua resposta. Quando você desloca seu foco para o que depende de você, seu equilíbrio emocional aumenta. Você retira poder do provocador e assume controle interno. O quinto passo é regular sua fisiologia. Respire profundamente. Ajuste sua postura. Amplie o campo visual. Essas ações sinalizam ao cérebro que não existe ameaça real. Sua mente se acalma. Seus pensamentos desaceleram. Seu corpo volta ao eixo. Essa regulação é parte fundamental do autodomínio. O sexto passo é avaliar a intenção real do provocador. Algumas provocações vêm de dor, outras vêm de insegurança, outras vêm de necessidade de controle. A maioria não tem nada a ver com você. Entender a motivação diminui a identificação emocional. Você olha para a pessoa com objetividade, não com aflição. Isso reduz drasticamente sua reatividade. O sétimo passo é escolher conscientemente entre 3 opções estoicas. O primeiro é não reagir. Quando a provocação é irrelevante, infantil, emocionalmente desorganizada ou não tem impacto real em sua vida. A segunda é responder de forma breve, neutra e racional, quando é necessário estabelecer limite ou esclarecer algo de maneira firme e serena. E a terceira é se afastar quando a situação não merece sua energia ou quando a pessoa demonstra padrão repetitivo de desrespeito. Essas 3 escolhas são pilares do controle mental e garantem que sua resposta esteja alinhada aos seus valores, não à provocação. O 8º passo é usar a provocação como treino. Cada desconforto é uma oportunidade de fortalecer resiliência e força interior. Os estoicos viam adversidades como exercícios de virtude. A provocação torna-se ferramenta de evolução psicológica. Você transforma conflito em desenvolvimento. Isso dá significado a situações que antes geravam apenas desgaste. O 9º passo é reforçar a mentalidade do imperturbável. A cada episódio superado, você se torna um mais estável. Sua identidade deixa de depender do comportamento de alguém. Sua mente não oscila diante de tensões. Essa estabilidade faz de você uma referência silenciosa. É a prática diária da filosofia da serenidade interior. O 10º e último passo é encerrar mentalmente o episódio. Não carregue a situação por horas. Não reviva a provocação repetindo diálogos imaginários. Encerrar é parte essencial da disciplina da mente e das emoções. O passado não tem poder quando você decide não levá-lo adiante.
Esse método forma um ciclo completo de autogoverno. É a prática do estoicismo moderno na vida real. É o caminho para viver em paz mesmo quando alguém te provoca. E agora que você domina toda a estrutura, podemos finalizar com a síntese mais importante: a soberania emocional que te protege de qualquer conflito. 15. A soberania sobre suas emoções. Chegamos ao ponto central de todo este processo: a soberania emocional. Ela não é um estado idealizado, inalcançável ou reservado a poucos. É uma habilidade construída, lapidada e fortalecida cada vez que você escolhe não entregar seu poder a quem tenta te provocar. O objetivo nunca foi eliminar conflitos, mas impedir que eles governem sua mente. Quando você domina suas respostas, ninguém domina você. Essa é a essência do autocontrole estoico. A soberania emocional começa quando você reconhece que sua paz não pode depender das atitudes de alguém. A provocação existe, mas ela só se torna destrutiva quando você permite que ela interfira no seu estado interno. A maioria das pessoas vive como uma porta aberta ao vento. Qualquer palavra altera o clima interior. O próximo passo da sua evolução é transformar-se em estrutura sólida que percebe a ventania, mas não é carregada por ela. Isso é viver em paz, não porque o mundo é suave, mas porque sua mente é estável. A prática do método estoico mostra que você tem muito mais poder do que imaginava. Você tem poder sobre sua interpretação, sua respiração, sua narrativa interna, sua postura, seu foco, seu comportamento. Esse conjunto de escolhas cria um estado profundo de autogoverno. Você deixa de ser marionete dos impulsos e se torna autor consciente das próprias ações. Os estoicos chamavam isso de virtude, a capacidade de agir de acordo com o melhor de si, independentemente do ambiente. Quando alguém te provoca e você mantém firmeza, você está dizendo silenciosamente: eu decido quem eu sou. Essa frase não precisa ser dita em voz alta porque ela já se manifesta no seu comportamento. Seu silêncio intencional revela força. Sua resposta breve revela clareza. Seu afastamento consciente revela maturidade. E sua ausência de reatividade revela liberdade. Esse conjunto de atitudes cria algo raro: respeito natural. Pessoas que não conseguem provocar você passam a perceber sua força interior, mesmo que não a compreendam. Essa soberania emocional também impede que você desperdice energia com batalhas inúteis. A vida moderna já exige muito: trabalho, família, relações sociais, imprevistos, responsabilidades. Se você gastar energia reagindo a cada provocação, sua mente ficará esgotada. Quando você conserva energia emocional, você investe no que realmente importa. Sua atenção se torna mais estratégica. Sua produtividade melhora. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Tudo melhora quando a mente deixa de viver em estado de defesa constante. Outro ponto essencial é o sentimento de leveza que nasce do autodomínio. A mente ansiosa carrega peso desnecessário. Ressentimentos, discussões imaginárias, necessidade de ter razão, orgulho ferido. Quando você pratica soberania emocional, esses pesos começam a cair. Surge clareza mental, surge foco, surge tranquilidade. Você percebe que não precisa reagir a tudo para se sentir íntegro. Sua integridade já existe sem confirmação externa. A soberania emocional não é apenas um estado de paz, mas também um estado de poder. Poder sobre si mesmo, poder de escolher respostas, poder de não se destruir internamente por situações pequenas, poder de permanecer estável quando outros oscilam, poder de caminhar com propósito mesmo quando alguém tenta desviar seu caminho. Os estoicos sabiam que o ser humano mais forte não é o que domina os outros, mas o que domina a si mesmo. E assim, chegamos à síntese final. Quando você controla sua resposta, ninguém controla você. Esse é o verdadeiro autocontrole. Esse é o método estoico aplicado. Essa é a liberdade mental que faz você viver com profundidade, equilíbrio e propósito.
independentemente de quem tenta te provocar. A partir deste ponto, cada provocação deixa de ser ameaça e passa a ser confirmação de sua força interior. Se você praticar diariamente, mesmo que em pequenos momentos, perceberá algo extraordinário. A vida não se torna mais fácil, mas você se torna muito mais forte. E quando isso acontece, nada e ninguém pode te tirar do centro. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado você. Se inscreva no canal e deixe seu comentário ou apenas escreva a seguinte frase: a partir de agora, não aceito mais provocações.